Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você está bem? Você pode sentar. Para aqueles que eu não tive oportunidade ainda de falar, de abraçar, um ótimo 2026. Eu creio, queridos, que 2025, não é como a Sandra orou, nós tivemos desafios e teremos, não é? Porque esse mundo jaz no maligno, neste mundo teremos aflições, mas apesar de todos os desafios, nós temos uma certeza: Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? O maior habita em nós. Temos a palavra e o Espírito que nos auxiliam a romper todos os desafios, a superar todas as adversidades, desde que o nosso coração verdadeiramente esteja nele, confiando nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então estamos no primeiro culto do ano e o nosso tema é primícia, não é? Como é o primeiro culto, o pastor teve essa inspiração de tratar como primícia. Na verdade, nós buscamos tratar sobre esse assunto no primeiro culto do ano, e o nosso tema-chave está lá em Provérbios, e nós vamos começar a caminhar sobre aquele texto. Mas antes eu queria que você entendesse que quando falamos de primícia, apesar da nossa mente já ir direto para finanças, não é somente sobre isso. E eu creio que o Senhor vai despertar essa manhã nos nossos corações, em cada um, aquilo que Ele deseja compartilhar. Você veio aqui com a expectativa de cultuar o Senhor, mas também eu sei que você veio com a expectativa de receber uma instrução do Senhor nessa manhã. E eu creio que o Senhor vai tratar com os nossos corações individualmente, como Ele sempre trata, porque você tem uma necessidade, você tem uma expectativa, e o seu irmão que está ao seu lado tem outra necessidade, tem outra expectativa, mas o Espírito Santo, Ele é perito, não é? Eu costumo dizer que muito antes da inteligência artificial, que consegue atender a todos, o Espírito Santo já estava na terra. Muito antes da inteligência artificial ser desenvolvida, o Espírito Santo já é o conselheiro fiel há muitos e muitos anos sobre a terra. Amém, queridos? Então sim, Ele pode alcançar o seu coração. Na verdade, Ele sabe tudo aquilo que você precisa, Ele sabe tudo aquilo que você anseia, todas as respostas que você necessita para 2026. No começo do ano a gente sempre faz essa reflexão, não é? Como será o meu ano? O que eu preciso melhorar do meu ano? Normalmente no primeiro dia do ano a gente jura com rabanete na mão que a gente vai para a academia, que a gente vai comer melhor, que a gente vai dormir melhor, que a gente vai ler mais a nossa Bíblia, não é? Tá tudo bem, querido. Se você chegou a esse ponto, né, de reconhecer que você precisa fazer tudo isso, eu creio que já é um passo gigantesco. Não é? Porque tem gente que está no engano e nem percebe que está no engano. Então, se você já reconheceu que precisa comer melhor, precisa se exercitar, cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, já saímos na vitória. Amém? Então, vamos conversar um pouco sobre Provérbios 3. Eu queria que você abrisse lá, por gentileza, a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3. Os estudiosos atribuem o livro de Provérbios a Salomão. E Provérbios, no capítulo 3, baseado nesse estudo, né, de que foi Salomão que escreveu. Provérbios, no capítulo 3. Você achou? Provérbios 3. Eu queria ler com você o versículo 9. Na verdade, nós vamos ler o 9 e o 10, que é o tema, o versículo tema dessa inspiração, né, do culto da primícia. Diz o seguinte, em Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Na verdade, isso é uma promessa do Senhor para a vida, para a minha vida, para a sua vida. Uma promessa de que
quando nós temos um determinado comportamento, nós teremos uma determinada consequência. Quando temos uma determinada atitude, temos da parte de Deus uma promessa de que algo vai acontecer baseado naquela atitude que tivemos. Então ele diz sobre honra, ele fala sobre honrar com as primícias. E ele começa o versículo 9 dizendo da tua renda, da tua fazenda, daquilo que você adquiriu. Mas ele fala também sobre um celeiro cheio, sobre um lagar que transborda. E aí, queridos, a gente pode, claro, né, falar sobre primícia, e o nome já está dizendo, né, etimologicamente a palavra já está dizendo que é primícia, que é primeiro, que é antes de qualquer coisa. E o que é importante a gente entender que quando Deus estabelece um princípio, Ele estabelece esse princípio para se refletir em várias fases e várias áreas da nossa vida. Então, quando Deus estabeleceu o princípio da primícia, muitos podem achar que essa questão de honrar ao Senhor com bens é algo que veio da lei, mas muito antes da lei já havia o princípio. O princípio já estava lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus já estava ensinando para nós o princípio da primícia. E é isso que é importante a gente destacar. É o princípio da primícia. Não é apenas o princípio para multiplicar os celeiros, para transbordar os lagares. É o princípio de algo que vem primeiro. E se é algo que vem primeiro, nós consideramos com maior valor, não é? Primeiro tem um maior valor. E quando o Senhor fala sobre a primícia, Ele vem falando sobre aquilo que tem valor na nossa vida. E é claro, queridos, que esse valor vai depender, não é, daquilo que é valoroso para você, daquilo que é valoroso para mim. Talvez aquilo que seja valoroso para você não é valoroso para mim. Por exemplo, se a gente colocar num culto de domingo, você honrou ao Senhor com as suas primícias. Você acordou e veio para a igreja, certo? Você acorda 6 horas, como o pastor Josias. Você acorda 7 horas. Para quem acorda 7 horas, o culto de 8h30 é a primícia. Mas quem acorda meio-dia no domingo, qual será a primícia dele? O culto de 5h30. Não é verdade? Então, às vezes, as pessoas tiram onda, né? Eu vim no culto de 8h30, eu vim logo na primícia. Depende. Se você acorda com as galinhas, esse é o seu culto de primícia. Mas quem sabe se você não acorda com as galinhas e acorda mais tarde, seu culto da primícia pode ser às 10h30, pode ser às 5h30, pode ser, quem sabe, às 7h30. Então, a primícia é isso. É você honrar com aquilo que é valoroso para você. Porque aquilo que não tem valor para nós, queridos, não tem valor para o Senhor. Porque Ele vai ter expectativa que você dê a Ele, entregue a Ele aquilo que é valoroso para você. A sua primícia. Amém? E olha que coisa interessante, não é? Quando a gente volta para esse versículo, quando a gente volta para falar de primícia, a gente, pelo que o escritor diz aqui em Provérbios 3, ele está falando sobre honra, mas ele também está falando sobre fé, ele também está falando sobre memória, ele também está falando sobre gratidão, porque ele diz: honra o Senhor com as tuas primícias. Então encherão os teus lagares, os teus celeiros vão se encher, vão transbordar. Então, ele fala sobre fé. Porque se eu pego o primeiro e dou para o Senhor, significa que eu estou honrando aquilo que é o principal na minha vida. Se eu pego o meu tempo e dou ao Senhor, significa que Deus é o Senhor do meu tempo. Se eu pego as minhas finanças, o primeiro, e dou ao Senhor, significa que Deus é o Senhor das minhas finanças.
que tudo aquilo que eu adquiri, eu reconheço que eu não adquiri por mim mesmo, mas que é o Senhor que me dá força para adquirir riqueza, assim como fala lá em Deuteronômio. Então, é um princípio de fé. Eu creio que quando eu entrego o primeiro e o mais valoroso ao Senhor, eu estou dizendo que, na verdade, Deus é o mais importante na minha vida. Ele é o Senhor do meu tempo, Ele é o Senhor das minhas finanças, Ele é o Senhor que me dá a direção. Porque muitas vezes, queridos, e é isso que eu creio que o Espírito Santo quer nos fazer pensar, muitas vezes nós tomamos as decisões baseadas nos nossos achismos, baseado na nossa alma e naquilo que a nossa alma tem conforto. E nós não consultamos ao Senhor sobre as direções que nós tomamos. E o que acontece? Nós não entregamos a Ele a primícia da direção da nossa vida. Nós fazemos contratos sem consultar o Senhor. Nós casamos sem consultar ao Senhor. Iniciamos relacionamentos sem consultar ao Senhor. Mudamos de igreja sem consultar ao Senhor. Mudamos de trabalho sem consultar ao Senhor. Tomamos decisões de comprar coisas sem consultar ao Senhor. Então, quando eu tomo decisões na minha vida sem consultar ao Senhor, eu não estou dando a Ele a primícia das minhas decisões. Eu não estou honrando ao Senhor com as minhas decisões. E a gente sabe, querido, que é um princípio que Deus instrui a humanidade, porque Deus não quer que a gente seja independente. Ele já disse isso lá no Éden, que a independência em tomar atitudes que não são guiadas pelo Senhor vão trazer consequências danosas para a nossa vida. E por isso que desde o Éden, desde antes de toda a lei, já havia o princípio da primícia. Deus já estava sinalizando, depende de mim. As suas decisões precisam depender da minha direção. As suas finanças precisam depender de mim. A sua vida, o seu tempo precisa depender de mim. Porque eu sou o Senhor do tempo. E eu fiz as marcações certas. Sabe, queridos, Deus é atemporal. Ele não precisava colocar dias, horas, estações, meses, anos, ele não precisava, ele é atemporal. Deus marcou o tempo por minha causa e por sua causa, por causa da humanidade. Então, se Deus é o Senhor do tempo, Ele sabe como gerir o seu tempo melhor do que você. Amém? Então, quando nós falamos de primícia e de entregar ao Senhor, nós estamos falando de dependência, nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de fé. E nós também estamos falando de gratidão. Eu sou tão grata porque eu tenho um dono. Eu sou tão grata porque eu tenho um Deus que deixou expresso nas Escrituras o que Ele pensa, o que Ele planejou para mim. Eu sou tão grata em reconhecer que Ele sabe mais do que eu. E quando eu dependo dEle, tudo vai bem na minha vida. Amém, queridos? Então, por gratidão, eu também entrego ao Senhor a minha primícia. A minha primícia financeira, a minha primícia do meu tempo, a minha primícia do ministério, a minha primícia do chamado, do talento. Porque sabe, queridos, Deus nos capacitou com algo. Porque Deus não é Deus de desperdício, eu sempre gosto de lembrar. Deus é um ótimo gestor financeiro. Deus é um ótimo gestor de logística. Deus é um excelente administrador. Se você olhar Gênesis com o olhar de um administrador, você vai ler e vai entender como Deus administrou a criação. Cada coisa no seu lugar, na sua ordem, no seu momento correto. Administração, querido, gestão. Deus é o melhor gestor que você pode ter nos seus negócios. Seus negócios não estão indo bem, chama o Senhor e dê a Ele a primícia da gestão dos seus negócios. Então Deus criou o tempo para nós, para que a gente aprenda a depender dEle em todas as fases e áreas da nossa vida, em cada estação. Então, quando nós falamos de primícia, nós estamos falando de gratidão, de honra, de fé, de dependência. Nós estamos falando, queridos, de memórias, porque Ele diz sobre nós honrarmos ao Senhor e que algo vai acontecer. E você percebe que isso é uma cadeia?
quanto mais eu honro ao Senhor com as minhas primícias, mais o meu celeiro se enche, mais o meu lagar transborda, e mais eu terei para honrar ao Senhor, e mais eu honro ao Senhor, mais o meu celeiro enche, mais o meu lagar transborda. Amém, queridos? É uma instrução de provisão. É uma instrução de prosperidade. E quando nós falamos em provisão e prosperidade, nós não estamos nos referindo apenas a dinheiro, a um valor monetário. Nós estamos nos referindo a não ter falta de coisa alguma, inclusive de alegria, inclusive de paz. Porque quando eu entrego ao Senhor as primícias, Ele vai me suprir com todas as coisas. E quando a gente pega uma lupa para entender Provérbios 3, 9 e 10, você vai perceber, queridos, que na verdade, não é só sobre grão que se armazena em celeiro. Não é só sobre vinho que se prensa a uva no lagar. Se nós observarmos bem direitinho aquilo que Provérbios está falando, eu acho ótimo. O meu cronômetro sumiu. Se quiser, a gente vai emendar a vigília. Estou vendo uma paisagem linda ali, um mar, serras, maravilhoso. Mas era melhor colocar o cronômetro aqui, se não quiser que o culto das 10 se emende no culto das 8h30. Mas quando nós estamos falando de celeiro e nós estamos falando de lagar, nós precisamos entender o que se faz com um celeiro. Hoje em dia a gente não tem, não é, essa imagem do silo, do lugar onde se armazena grãos. Mas se a gente for para o sul do país, nas estradas do Paraná, nas estradas do Rio Grande do Sul, nós vamos ver aqueles silos gigantes. Você sabe o que é o silo? É um cilindro gigante aonde o lavrador armazena o grão. E ali ele faz a divisão. Existe o grão que é para o alimento e existe o grão que é para o plantio. E ele armazena aquele grão ali naquele silo imenso. E dali ele vai escoando a produção dele. Existem silos quando a produção, por exemplo, épocas que a soja, vamos pegar a soja, o trigo, eles caem no comércio internacional, e aí o fazendeiro, o agricultor, ele acha por bem não vender naquela estação. E aí aquele grão fica armazenado para que ele possa comercializar quando o preço aumentar. Então, o celeiro é um lugar de armazenamento do trigo, do grão, né, da soja, do milho, enfim, do grão. Então, ele colhe, primeiro ele planta, ele colhe e ele armazena no celeiro para o consumo próprio, para o plantio, para a venda. E o lagar é onde a uva é prensada, aonde a uva é pisada. Eu já estive, quando eu estive em Portugal, eu estive em um lagar particular, não é? Um amado da igreja tinha um pequeno lagar na sua casa, no porão da sua casa, e são aqueles tonéis, no caso dele, como era algo amador, né? Ele tinha aquele barril de madeira como um tonel, e ali as uvas eram colocadas, ele tinha a plantação de uva lá, e ali ele e a família esmagavam a uva. É claro que numa esfera industrial aquilo não é manual, não é? Existe uma prensa que vai amassando a uva. Mas vamos voltar aqui para o tempo de Provérbios. Era um lagar onde as pessoas pisavam a uva, prensavam a uva, para que da uva saísse aquele suco puro, não é? Para que depois de fermentado viesse a ser o vinho que se bebia naquela época. Então, queridos, quando a gente pensa esses elementos de Provérbios, a gente pensa o celeiro, lugar de provisão, lugar de armazenamento de algo, lugar onde você vai ter provisão o ano inteiro.
Porque o fazendeiro, o agricultor, ele colocava no celeiro e aquilo ia garantir para ele provisão durante todo o ano. Seja para ele comer, seja para ele vender, seja para ele plantar, a provisão estava garantida. Quando nós falamos sobre o vinho, sobre a uva e o esmagar da uva para se extrair o vinho, e a gente olha para aquilo que o vinho significa na Bíblia, a gente pode entender que quando ele diz que os seus lagares transbordarão, nós transbordaremos de alegria. Porque o vinho é alegria. E sabe, queridos, quando nós fazemos toda essa conexão, nós vamos ver que não é sobre grão, que não é sobre vinho. Jesus disse, o grão precisa morrer para germinar. Jesus, o grão. O Espírito Santo, o vinho de alegria. Oh, glória! Não é um provérbio messiânico, mas nós podemos trazer uma tipologia que é uma forma de interpretar através da revelação progressiva. Salomão, ou o escritor de Provérbios, não estava falando sobre Jesus especificamente, mas ele estava trazendo uma tipologia daquilo que Jesus iria significar nas nossas vidas. Ele é o grão que morreu, e para que fosse aquele grão germinasse, precisava morrer. O grão que foi morto, porque se o grão não morre, ele não germina. Também a alegria do Espírito, a alegria que nos preenche, que tira toda a veste de cinza, mas nos dá uma veste de alegria. A unção que está sobre a nossa cabeça. Sabe, queridos, quando a gente fala que é o pão vivo que desceu do céu, pão é feito de quê? De trigo. Oh, glória! Honra o Senhor com os seus bens, com a sua fazenda, com a sua vida, com o seu tempo. Porque Jesus já foi a primícia que veio. Deus jamais vai nos pedir algo ou deixar um princípio que nós não possamos cumprir. E que Ele também já não tenha cumprido. Deus está nos pedindo a primícia. Sabe por quê? Porque Ele já deu a sua primícia. Ele deu Jesus e ele disse, aquele que recebe Jesus tem uma garantia, uma vida em abundância. E sabe que uma vida em abundância significa? Significa um celeiro cheio. Uma vida em abundância significa um lagar que transborda. Uma vida em abundância significa paz, significa direção. Uma vida em abundância significa companhia divina. Uma vida em abundância significa que você não está sozinho, mas que você tem um pai. Uma vida em abundância significa que você tem um futuro. Uma vida em abundância significa que você não está nessa terra sem um propósito. Uma vida em abundância significa que você foi ungido para... Porque sabe, queridos, pessoas que não têm clareza do que estão fazendo nessa terra sofrem. Entram em depressão, ficam perdidas, buscando alguma coisa que faça sentido na sua vida. Mas, ei, Jesus já veio e Ele deu sentido para a minha vida e para a sua vida. 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que Jesus é a primícia. A primícia de um corpo glorificado. A primícia de alguém que está assentado à destra de Deus. A primícia de alguém que morreu, mas que ressuscitou e ganhou um corpo transformado. A primícia de alguém que tem comunhão com o Pai. A primícia de alguém que ouve a voz do Pai e obedece à voz do Pai. Jesus foi a primícia que andou pela terra. A primícia que curou. A primícia que libertou. A primícia que ungiu. Jesus é a primícia. Deus está dizendo, eu já dei a minha primícia.
Eu já dei aquilo que é valoroso para mim. Eu já dei, saiu das minhas entranhas. Porque Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus saiu de dentro de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então Deus está dizendo, eu já dei aquilo que foi sofrido para mim. Eu já dei aquilo que foi valoroso para mim. Ele é a primícia. E quando nós entendemos o princípio da primícia que está em Jesus, porque Ele é a plenitude e satisfação, celeiro cheio, lagar que transborda, é um lugar de satisfação, é um lugar de plenitude. Ei, Jesus é a plenitude. E a Bíblia diz que quando nós estamos nele, nós recebemos da plenitude que está nele. Então sim, queridos, celeiros cheios, lagares que transbordam. Em Cristo nós temos toda a satisfação. Em Cristo nós temos toda a plenitude que nós precisamos. Amém? O que nós precisamos entender é um princípio. É um princípio. Deus não muda de ideia nos seus princípios. Deus não volta atrás nos seus princípios. Agora, Ele diz sobre honrar ao Senhor. E quando existe um princípio na palavra, um princípio é aquilo que você pode aplicar em várias áreas. Mandamento é algo específico. Mandamento eu aplico naquela dispensação. Por exemplo, os mandamentos da lei são para a dispensação da lei. Os mandamentos da graça, porque nós não estamos sem lei, amém, queridos? Nós estamos debaixo da lei do amor, nós estamos debaixo da lei da semeadura, nós não estamos sem lei, amém? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, porque foi para aquela dispensação. Mas existem mandamentos da lei da graça, e nós não estamos sem lei, amém? Agora, lei, mandamentos são específicos para as dispensações. Agora, princípios, esses são eternos. Deus está nos ensinando um princípio. Ele não está nos ensinando uma lei. Ele está nos ensinando um princípio. Ele está dizendo, o princípio da primícia não está atrelado à lei. É um princípio. E se é um princípio, todo aquele que segue esse princípio vai desfrutar das promessas desse princípio. Quando eu entendo que o princípio da primícia é Deus em primeiro lugar na minha vida, e não só na área financeira, mas em todas as áreas, eu vou desfrutar da promessa do princípio. Eu vou desfrutar de um celeiro cheio. Eu vou desfrutar de um lagar transbordante. Amém, queridos? Então, o princípio da primícia vai muito além de oferecer ao Senhor o melhor da sua finança. Está incluído. Você entende que está incluído? Você honrar ao Senhor com a sua renda como uma primícia. Honrar ao Senhor com o fruto do seu trabalho como uma primícia. É um princípio glorioso, mas não é só apenas sobre finança, é sobre a nossa vida, porque Deus não quer você pela metade. Ele quer só o meu bolso? Não. Ele quer você inteirinho. Então, aquilo que está relacionado a você, a sua vida, Deus quer. E dele quer como uma primícia. Então, no mundo tem muitas vozes. Mas qual é a primícia? Ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo tem muitos compromissos. E cada dia com mais compromissos, queridos. Porque isso distrai a gente. Tira a gente do foco. Mas deixa eu te dizer, isso não é novo. O diabo, na figura de Faraó, ele também fez o povo catar palha para não adorar a Deus. Então não é novo. Nada que o diabo faça é novo, porque ele não tem poder criativo, ele é repetitivo. Então, no Egito, o povo, quando estava cativo,
para não prestar adoração a Deus, para não dar a Deus a primícia da adoração, Faraó fez com que o povo fosse catar palha. Lá era palha para fazer tijolo. Era a cultura deles. Aqui, você não precisa de palha para fazer tijolo. Mas você também tem coisas que Satanás está roubando do seu tempo. Lá era um, aqui é outro. Quem sabe aqui não é a internet, não é a rede social. Quem sabe aqui não é a correria do dia a dia. Quem sabe aqui não é o cansaço, enfim. Mas o ponto é, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba a sua atenção. Ele mata a sua comunhão. Sem comunhão, você está destruído. Roubar, matar e destruir. Ele continua roubando, matando e destruindo. Mas sabe que o versículo não termina aí? Oh, glória! Diz que o bom pastor, Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Abundância de celeiros cheios. Abundância de lagares que transbordam. Sabe, queridos, nós de forma alguma nós vamos oferecer ao Senhor a nossa primícia por medo. Porque essa não é a moeda de Deus. A moeda de Deus a moeda do diabo é medo. Porque a Bíblia vai dizer que por causa do medo da morte, quando nós não tínhamos Jesus, nós cedíamos para o pecado. Hebreus fala sobre isso. Por causa do medo da morte, nós cedíamos para o pecado. Mas ei, Jesus já nos libertou da morte. Amém? Então, Deus não trabalha com medo. Deus trabalha com o nosso coração. Deus trabalha com devoção. Nós cantamos aqui sobre a devoção. Deus trabalha com o nosso coração, com a nossa entrega. Deus trabalha com a nossa dependência. Deus trabalha com a nossa fidelidade. Deus trabalha com a nossa fé. Amém? Essas são as moedas de Deus. Fé, gratidão, amor, compaixão, misericórdia. Então, quando nós entendemos que honrar ao Senhor é um princípio, e esse princípio tem uma consequência, tem uma promessa, e a promessa é de celeiro cheio, a promessa é de provisão, a promessa é de não ter falta, a promessa, querida, é de ter uma vida suprida, cada um na sua estação. Isso é importante dizer. Qual é a estação que você está? Porque quem anda a pé e compra uma bicicleta prosperou, ele está suprido, né? Qual é a sua estação? Deus quer que você esteja suprido na estação que você está. Então é sobre suprimento. É sobre um lagar que transborda. É sobre alegria. A alegria que só o Espírito Santo pode dar. A alegria de ser alguém ungido, separado, escolhido. A alegria de ser alguém que tem um dom que repousa sobre a sua vida. A alegria de ter um propósito nessa vida. A alegria de, ainda que do lado de fora tenha guerra, ainda que do lado de fora tenha barulho, ainda que do lado de fora tenha desafios, eu tenho a convicção que Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu tenho tudo, eu tenho a plenitude nele. Então, não é sobre ter paz ao redor, é sobre ter paz por dentro. É um lagar que transborda. É um lagar que tem confiança no Deus que serve. É um lagar que tem a alegria do Espírito Santo. É um lagar que tem a unção sobre a sua cabeça. A unção, o óleo que preserva. O azeite, queridos, que lubrifica. É sobre ter a graça do Senhor disponível na nossa vida. Uma graça que transborda.
Uma graça que está não só sobre a sua vida, mas uma graça que está onde você está. Uma graça que te acompanha. A Bíblia fala, queridos, lá em Efésios, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Isso é um lagar que transborda. Toda sorte de bênção que você precisa, Deus já deixou disponível para você. É uma graça, queridos, que diz que aonde você chega, Jesus chega. Uma graça, queridos, que diz que o seu passado já foi apagado em Cristo Jesus. É uma graça que não tem condenação, pelo contrário. É uma graça que te acolhe, que te recebe. Uma graça que te põe de pé. Porque nós estávamos envolvidos em um lamaçal, em um charco de lodo. Mas a graça nos alcançou em Cristo Jesus e nos firmou sobre uma rocha e nos colocou de pé e nos lavou. É uma graça, queridos, que a graça salvadora, quando ela se manifestou sobre a nossa vida, ela nos lavou, ela nos limpou, ela nos regenerou. Ela nos colocou, queridos, num lugar como se nós nunca tivéssemos pecado. Uma graça, queridos, que pagou o preço da nossa dívida. A graça salvadora que está em Jesus Cristo. Isso é um lagar que transborda. Isso é um lagar que transborda. O convite do Senhor essa manhã para a nossa vida é que Ele seja a nossa primícia. Que nós possamos honrá-lo, não só com os nossos bens, não só com as nossas fazendas, não só com o fruto do nosso trabalho, aquilo que o Senhor nos dá força para fazer, mas que possamos honrá-lo com a nossa vida por inteiro, com o nosso tempo, com a nossa devoção. Que as coisas do mundo não nos engode, não nos engane. Que a vida corrida não roube de nós o tempo da comunhão, o tempo de ouvir Deus. Sabe, queridos, que a pressa em tomar uma decisão, você já reparou que você está sendo ensinado pelo sistema do mundo a tomar decisões debaixo de pressão? Se você vai comprar alguma coisa e fica lá piscando na internet, falta só um, falta só um, falta só um, compra logo, falta só um, não pensa não, só compra. Tá acabando, você tem 24 horas para adquirir, não pensa não, só compra. O sistema do mundo está treinando o mundo para tomar decisões sem refletir, sem ouvir a voz de Deus. Mas Deus está dizendo para a gente essa manhã: me dá o seu tempo, me dá as suas decisões como primícia. Não toma nenhuma decisão sem me consultar. Eu preciso ser o primeiro, verdadeiramente o primeiro. Não é só sobre vir à igreja no primeiro dia do ano, no primeiro culto do ano, no primeiro dia da semana. Não é só sobre isso, isso faz parte, mas isso reflete o que está dentro. Você entende? Não pode ser religioso, tem que refletir aquilo que está dentro. Eu amo tanto o Senhor e a minha vida é dele. Tudo que há em mim é dele. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele me conhece, porque Ele me criou, porque Ele traçou um futuro abençoado para mim, porque Ele me deu um novo e vivo caminho. E a minha dependência é dele. Por quê? Porque Ele já esteve no meu futuro e Ele já preparou todas as coisas. Eu posso confiar nele porque Ele tem o melhor para mim, porque Ele pensou sobre mim, porque eu estava dentro dele e Ele me soprou de dentro dele e Ele formou um corpo para que eu habitasse, porque eu tenho um futuro glorioso nele. Por todas essas coisas, queridos, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele decidiu ser a primícia da salvação para nós. Ele decidiu enviar Jesus, dar o seu melhor por nós que éramos inimigos. Oh, aleluia! Então nós estamos felizes, temos uma esperança, temos novidade de vida, temos um futuro brilhante, temos um futuro glorioso nele.
Estamos felizes e alegres e contentes porque os nossos celeiros estão transbordando, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Estamos felizes porque temos cura, porque Ele é o Deus da nossa cura, da nossa saúde, porque Ele é Jeová Rafá. Estamos felizes porque temos paz, porque Ele é Shalom, nada faltando, nada quebrado, uma boa jornada. Estamos felizes porque os nossos lagares estão transbordando de vinho, de alegria, de provisão, de unção. Estamos felizes porque fomos ungidos e vamos entregar o nosso ministério a Ele, porque tudo vem dEle. A unção é dEle, a palavra é dEle, a nossa vida é dEle. E tudo vai voltar para Ele, porque nele nós somos plenos. Toda a plenitude de sabedoria e conhecimento está nele. Então as nossas decisões devem ser pautadas nele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o Cristo. Ele é o Messias, Ele é o prometido e desejado das nações, porque Ele é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir uma missão, e a missão dele era nos resgatar, e Ele nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor. Então Ele merece toda a nossa primícia, e não é por medo, não é por dívida, é por gratidão e fé. Você pode ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.